Concedo a palavra ao senador Elmano Ferrer, do Piauí, que tem, pelo tempo regimental, 20 minutos e 3 segundos. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, senhor presidente, creio que Vossa Excelência se recorda que o ano passado, com expressiva votação, ou seja, 63 votos favoráveis e 9 votos contrários, esta Casa, em novembro do ano passado, aprovou uma proposta de emenda constitucional número 36 de 2016, que agora se encontra em tramitação na Câmara dos Deputados como PEC 282 de 2016. Esta PEC, senhor presidente, uma vez em vigor, imporá necessário ponto final às coligações partidárias nas eleições legislativas proporcionais para vereadores e para deputados. E para muito além desta relevante correção de rumo em nossa democracia, a proposta em questão introduzirá no sistema uma cláusula de barreira ou cláusula de desempenho a partidos políticos que, já se aproximando de 4 dezenas de partidos, senhor presidente, acabam por prejudicar o próprio funcionamento da nossa democracia. Com o fim de evitar mudanças bruscas nas regras do jogo, esta PEC prevê a extinção das coligações partidárias a partir de 2020, ou seja, em tempo suficiente para bem assimilarmos as novas regras na escolha dos futuros deputados estaduais, federais e distritais. Como é do conhecimento dos membros desta Casa, senhor presidente, os partidos estão autorizados pelas regras atuais do sistema a fazer coligações amplas de liberdade, e cada coligação passa a contar com a soma dos votos destinados às legendas que integram. Ou seja, uma vez coligados, os partidos formam um grupo único no cálculo da distribuição dos assentos nas assembleias, na Câmara Distrital e na Câmara dos Deputados, gerando desta forma enormes distorções. Mas, senhor presidente, a verdade é que, com seus 35 partidos políticos legalmente constituídos, o nosso sistema se tornou disfuncional. O Tribunal Superior Eleitoral examina ainda a criação de nada menos, senhor presidente, que novas 56 agremiações políticas, as quais, ao menos potencialmente, elevarão o total para nada menos de 91 partidos políticos em nosso país, meu nobre senador Regufe. Então, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, é de governabilidade e de qualidade na representação política de uma democracia semidireta que estamos a tratar, quando buscamos imprimir racionalidade e equilíbrio ao sistema político partidário. Daí, a relevância na imposição da cláusula de barreira, ou cláusula de desempenho, como queiram, mecanismo presente em diversas democracias ocidentais e que haverá de ter aplicação em nosso próprio sistema. Cabe acrescentar, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, a este propósito, que a distribuição dos recursos do fundo partidário e do tempo de antena de rádio
e na televisão, e mesmo na estrutura funcional do Congresso Nacional, serão distribuídos de melhor forma, a partir do novo critério de partido com funcionamento parlamentar, a ser introduzido com a aprovação da PEC em exame. Não nesta Casa, que já foi aprovado, mas na Câmara dos Deputados. Serão estes partidos, com funcionamento parlamentar, os beneficiários dos recursos do fundo partidário, a que terão mais tempo na TV e no rádio. Já nas eleições do próximo ano, de 2018, senhor presidente, o sistema renovado convidará cada partido à obtenção de um mínimo de 2% dos votos válidos em todo o Brasil, porém distribuídos em pelo menos 14 unidades da nossa federação. Em cada uma, a agremiação deverá conquistar um mínimo de 2% do eleitorado. No escalonamento previsto, o patamar mínimo geral será de 3% já em 2022, mantida, porém, a de 2% nas 14 unidades federadas. Outra novidade útil é a introdução da dita Federação de Partidos, que se prestará a unir partidos de perfil assemelhado na sua atuação conjunta. Pelas novas regras, a federação constituída passa a contar com idênticos direitos e atribuições regimentais dos partidos políticos no interior dos parlamentos, ou seja, desta Câmara Alta e da Câmara dos Deputados. Senhor presidente, o momento, inegavelmente, de crise política pelo qual estamos passando, nos mostra a urgência de aprovação de uma reforma política profunda. A Câmara dos Deputados tem instalado uma comissão especial para tratar exatamente desse tema. Mas o que vemos é que não se chega a um consenso, gerando-nos uma grande apreensão, visto que as novas regras precisam ser aprovadas pelo Congresso Nacional até setembro, para que valham nas próximas eleições de 2018. No meu entendimento, senhor presidente, a proposta aprovada nesta Casa é concreta, já possui tramitação avançada e tem condições de ser promulgada brevemente. Com a PEC 36, agora sob o número de 282 em tramitação na Câmara, já recebeu o parecer de aprovação, pela aprovação, digo melhor, senhor presidente, na Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania da Câmara dos Deputados. Portanto, desejo que esta proposta não seja apensada à PEC ora analisada pela Comissão Especial da Reforma Política, que ainda não foi fruto de nenhum consenso. Acredito, pois, senhor presidente, que as mudanças a serem introduzidas pela proposta equivalem a um grande avanço ao nosso sistema político partidário, com um modelo mais racional, mais enxuto e dotado de partidos políticos mais orgânicos e em número menor. Respeitaremos, em primeiro lugar, o bolso do eleitor, que é quem paga pelo fundo partidário, e haveremos de promover um debate mais denso, mais convincente, mais elevado na permanente tarefa de gestão dos interesses da sociedade no Parlamento. Merece, senhor presidente, as palavras que eu tinha... Permite uma parte, senador? Pois não, nobre senador Regufe. Senador Eumano, um dos parlamentares sérios que nós temos aqui nessa casa, eu penso que o país precisa realmente de uma reforma política absolutamente profunda. Esse modelo que está aí está completamente falido. Eu apresentei nessa casa 9 PECs na minha primeira semana aqui como senador, que mudariam o nosso sistema político, mudariam a cara da política nesse país. Na minha concepção, eu acho que com esse modelo
sem dúvida nenhuma, tem que se proibir as coligações nas eleições proporcionais. Agora, nós tínhamos que avançar além disso, na minha opinião, muito além disso, porque o grande problema é que com coligação ou sem coligação, nesse modelo é menos pior não ter coligação. Por isso eu votei aqui favorável para que se proíba coligações nas eleições proporcionais. Mas ainda assim o modelo fica um modelo, na minha concepção, muito ruim, porque o grande problema não é o número de partidos, na minha concepção. O grande problema é a pessoa ir à urna, votar numa pessoa, e depois de ela dar o voto naquela pessoa, o voto naquela pessoa poder ir para uma outra pessoa que, de repente, não é quem ela quer colocar, não é quem ela quer eleger. Esse sistema que nós temos no Brasil, que é esse sistema proporcional que funciona dessa forma, ele faz com que o eleitor tenha uma vontade até o momento que ele põe o voto na urna, e a partir dali pode acontecer qualquer coisa com a vontade dele. Se aquele eleito tiver muitos votos, vai para uma pessoa que tem menos votos. Se aquele tem menos voto, vai para alguém que tem mais voto. Eu protocolei aqui nessa casa, entre essas PECs, a proposta de instituir no Brasil o voto distrital. Na minha concepção, não sou dono da verdade, mas o voto distrital traria política para perto do cidadão, tornaria a política mais acessível ao cidadão comum. Você ia reduzir a área geográfica da campanha, você barateia a campanha. Ali exige que também o eleito tenha que o tempo todo prestar contas do que está fazendo para os seus representados, porque ele é só um representante. Então, na minha concepção, melhoraria a qualidade da nossa representação e melhoraria a questão da própria representação, porque hoje as pessoas elegem, aí 6 meses depois olha para a Câmara lá e já não se olha aqui para o Congresso e já não se vê representada ali. Além disso, eu acho que nós temos que avançar também para que tenha também a possibilidade de candidaturas avulsas sem filiação partidária, a criação de um sistema de revogabilidade de mandatos, onde se a pessoa não cumprir o que se comprometeu na campanha, ela perde o mandato. A proibição que alguém se eleja para um cargo legislativo e depois vai ocupar um cargo no executivo. E também o limite de reeleições no legislativo. São proposições que eu coloquei. Claro que não sou dono da verdade, aqui é uma casa democrática. Agora, eu acho que nós teríamos um modelo melhor do que nós temos hoje, que esse modelo que nós temos hoje, infelizmente, ele é muito perverso. E ele é muito perverso com o eleitor. Agora, Vossa Excelência tem toda a razão quando Vossa Excelência diz que nós precisamos ter uma reforma política profunda. Porque, às vezes, aqui nessa casa se conversa e alguns acham que está tudo normal. E não dá para achar que isso aí está normal, porque isso não é normal. Então, nós precisamos ter uma reforma política profunda. Eu acho que essa deveria ser a prioridade desse parlamento e colocar em votação. O voto deve ser facultativo, como eu defendo, ou deve ser obrigatório? Vamos colocar em votação, vamos ver qual é o resultado. Simplesmente a gente sair do debate e ter uma votação aqui. Se, por um acaso, passar o voto obrigatório, faz parte da democracia. Todos aqui foram eleitos legitimamente pela população para estarem aqui representando a população. Agora, eu acho que é importante essa casa aqui votar essas propostas de reforma política e cada um de nós dizer com seu voto o que pensa sobre cada um dos temas que diz respeito à reforma política. Agradeço. Parabenizar Vossa Excelência pelo pronunciamento. Eu que agradeço a Vossa Excelência sua parte. Sei da seriedade com que Vossa Excelência tem se havido na política aqui do Distrito Federal, tanto na Câmara dos Deputados, quanto aqui nesta casa da nossa federação. E me congratular com Vossa Excelência quando diz que no princípio dessa legislatura, ou seja, há 2 anos, Vossa Excelência já apresentava projetos com vista a uma reforma política profunda. Eu me congratulo com Vossa Excelência quando nós outros, muitas vezes, fazemos isso praticamente 1 ano antes das eleições, que é o período, aliás, estabelecido pela nossa Constituição. Então, Vossa Excelência tem razão nos pontos que tem levantado aqui nesta casa com relação à reforma que nós mesmos, em tese,
não queremos fazê-la. Eu falo em tese, porque está em nossas mãos, o Congresso, tanto do Senado como da Câmara dos Deputados. Não fazemos. Eu rememorava aqui, nesses poucos instantes, o movimento de junho, vai fazer 4 anos, de 2013, em que o povo adentrou aqui no Congresso Nacional, não é? E dizia que, naquele instante, o recado, na minha leitura, não estava no Parlamento. Era de que nós, ou seja, o Parlamento não representava mais, ou seja, foi questionada a democracia representativa. De outra parte, também, aquela população, aquele contingente, foi aos outros poderes do Estado brasileiro, ou seja, ao Poder Judiciário, e deixou um recado com relação à atuação do Poder Judiciário, a morosidade, etc. Como foi dizer que dá insatisfação com relação à prestação de serviço em todas as áreas pelo Estado brasileiro. Ou seja, eu me referia ao esgotamento do Estado que está aí e dentro da crise do Estado, a crise federativa. Eu acho que são questões fundamentais que diz respeito a esta casa, a Casa da Federação, nós discutirmos tudo que está aí e buscarmos exatamente as reformas profundas que o povo está a exigir a cada dia e a cada momento. Inclusive, este povo descrente da política, dos políticos e dos partidos, nos colocando numa situação dramática, que é como nós estamos vivendo hoje. Qual o dia de amanhã? A gente vê o governo, está aí um governo de transição, lutando por algumas reformas que são fundamentais. A reforma da Previdência, eu vejo o meu Estado, o Estado do Piauí tem um déficit, e o Estado tem um orçamento pequeno, mas tem um déficit anual de mais de R$1 bilhão para pagar a 30 mil aposentados e pensionistas. Quer dizer, tirar mensalmente mais de 80 milhões de reais, um orçamento pequeno, que é o do Estado do Piauí, para cobrir o déficit da Previdência do Estado. Quer dizer, e como o Estado do Piauí, veja o Rio de Janeiro, a situação do Rio Grande do Sul, e, enfim, outros estados, como é feito cascata. Nós estamos numa iminência de um caos, se não fizermos as reformas que têm que serem feitas. Daí nós temos que nos dar as mãos, no meu entendimento, temos que buscar um entendimento, nos colocarmos acima dos partidos, enfim, das divergências político-partidárias e colocar o interesse do país acima de todas essas questões, no sentido de buscarmos melhores dias para o país, sairmos dessa profunda crise, uma crise que está atingindo as famílias. Quando o cidadão é desempregado, perde o seu emprego, sua fonte de renda, vai lá para os filhos, para a família, vai para a cozinha do seu lar. Então, eu concedo, mais uma vez, a parte a Vossa Excelência. Senador Eumano, apenas para falar no que tange a questão da democracia direta, eu concordo com Vossa Excelência, nós precisamos aprofundar aqui os mecanismos de democracia direta. Eu tenho um projeto meu de lei tramitando na CCJ que permite que a população possa fazer projetos de iniciativa popular por assinatura eletrônica, sem sair de casa, na frente do computador. A pessoa com a assinatura eletrônica, ela assinaria um projeto de iniciativa popular. E melhor, já viria conferido dos tribunais regionais eleitorais para o parlamento. Não ia ter essa coisa de ter que conferir assinatura manual por assinatura manual. Então, isso daria uma agilidade aos projetos de iniciativa popular e tornariam eles mais fáceis de serem feitos. Está na CCJ aqui nessa casa. E eu também tenho uma PEC, essa já aprovada pela CCJ aqui nessa casa, que dá rito de medida provisória aos projetos de iniciativa popular, passando eles a trancar a pauta se não forem votados em até 45 dias. Eu penso que, inclusive, a mesa aqui do Senado deveria colocar em votação nesse plenário essa PEC, porque, na minha concepção, ela vai fortalecer esse instrumento que é tão importante
no nosso Estado Democrático de Direito, que são os projetos de iniciativa popular. Eu acho que fortalecer esses mecanismos de democracia direta são importantes. Como eu acho que também, junto das eleições, para não ter custo extra para o contribuinte, nós também temos que fazer alguns plebiscitos, deixar a população decidir diretamente alguns temas. Inclusive a própria reforma política, eu acho que poderia ser objeto de um plebiscito. Eu acho que nós temos que avançar para mais mecanismos de democracia direta. Eu acho que é isso que a população pede e acho que isso é o que é a democracia moderna. E aqui, claro, o Congresso Nacional, ele não pode estar surdo diante de alguns temas. Alguns temas são colocados em votação e outros são simplesmente engavetados, o que, na minha concepção, é inaceitável. Mas, sem querer tomar muito tempo, parabenizar Vossa Excelência por trazer esse tema aqui. É um tema muito importante e nós não vamos conseguir mudar isso que está aí sem uma reforma política profunda. E isso que está aí é culpa dos personagens, por desvios éticos inaceitáveis, mas isso que está aí também é culpa do sistema. Então, nós precisamos modificar esse sistema e nós precisamos fazer uma reforma política profunda nesse país. Pelo menos nós que temos consciência da nossa responsabilidade, pelo menos nós tentarmos fazer e tentarmos puxar essa discussão aqui, que é uma discussão muito importante para a população brasileira. Parabenizar a Vossa Excelência pelo pronunciamento. Mais uma vez, eu agradeço a Vossa Excelência e digo que sempre Vossa Excelência tem participado dos debates, qualificando-os e enriquecendo cada vez mais as questões da mais alta importância e relevância para o nosso país. Presidente, muito obrigado pela tolerância.